Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Seja bem-vindo ao nosso convívio. É com muita alegria que te saudamos em nome do Senhor Jesus. Estamos numa jornada especial caminhando para estudarmos a Bíblia toda, analisando os seus diversos textos, retirando deles lições para as nossas vidas serem mais agradáveis a Deus. Espero que esse objetivo seja um fator de motivação para você nos acompanhar em mais um tempo de estudo e meditação da Palavra Eterna. Como você sabe, no início de cada programa, dedicamos um tempo para registrar as correspondências que chegam até nós. Hoje registramos um e-mail que vem da cidade de Pontes de Lacerda, no Mato Grosso. Esse irmão nos envia as seguintes palavras: sou ouvinte do Através da Bíblia há mais de 20 anos e adquiri esse hábito, um hábito muito especial. Eu durmo com o rádio sintonizado nos 800 kHz. Quando acordo, ligo o aparelho que está estrategicamente colocado na cabeceira da minha cama e se ouço a voz do pastor é sinal que ainda posso ficar deitado mais um pouco. Se ouço a voz de alguém falando em espanhol, é hora de levantar. Agradeço a Deus pelo pastor Davi Nunes e dou boas-vindas ao pastor Itamir Neves. Agora só preciso me acostumar com a voz dele para não perder a hora. Um grande abraço. Querido irmão, que prazer em receber o seu e-mail. Nossa oração é que a palavra de Deus se torne cada vez mais viva para que você e para cada um dos nossos ouvintes termos, todos nós, uma vida melhor, agradável a Deus, nós que temos dedicado esse tempo diário para o seu estudo. Te convido agora para um momento de oração. Vamos colocar esse programa nas mãos do Senhor. Pai querido, reconhecemos o teu amor, a tua misericórdia e a tua justiça. Reconhecemos também, Senhor, a tua santidade. Reconhecemos que no Senhor encontramos o verdadeiro suprimento para as nossas necessidades. Pedimos também, então, por isso, Senhor, que o Senhor nos oriente no estudo de hoje. Oramos pedindo essas bênçãos, sem merecermos, mas pela tua graça e pela tua misericórdia, suplicamos isso em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, estamos diante do texto do capítulo 14 do livro do Êxodo, com seus 31 versículos. Nesses versos vamos encontrar 3 assuntos importantes: a perseguição dos egípcios aos israelitas, a passagem dos israelitas pelo Mar Vermelho e a morte dos egípcios no Mar Vermelho. São assuntos importantes e mostram a boa mão de Deus em cada etapa, abençoando e solidificando a fé dos filhos de Israel. Eu quero recomendar-lhe que abra sua Bíblia para podermos estudar. Nos acompanhe agora lendo o texto e anotando os comentários e talvez as possíveis lições que nós vamos extrair desse capítulo tão importante. Em primeiro lugar, vamos ver os versículos 1 a 14, onde nos é narrada a perseguição dos israelitas pelos egípcios. Vamos fazer alguns destaques. Primeiro, nos versos 1 e 2, é Deus quem orienta Israel no caminho a seguir. Deus ordenou a Israel, através de Moisés, que o acampamento todo fosse retrocedido e acampasse em Pi-Hairote. Todas essas localidades mencionadas aqui, Pi-Hairote, Migdol, Baal-Zephon, mesmo com o avanço da arqueologia, elas não têm sido localizadas com exatidão. Isso se deve principalmente à construção do canal de Suez, que modificou a topografia daquela região. Mas com certeza podemos afirmar que o caminho foi mudado de sudoeste para sudeste.
pois esse caminho mais lógico e mais curto, como vimos no programa passado, levaria os israelitas diretamente a confrontar-se com os filisteus. Mas esse caminho colocou os israelitas diante do Mar Vermelho, entre o Egito e o Mar Vermelho. Segundo, Deus alertou a Moisés que diante desse recuo e do acampamento, o faraó entenderia que Israel estava confuso e perdido no início da sua caminhada no deserto, conforme nós lemos no versículo 3. E isso, então, serviria como um convite para que os egípcios planejassem uma perseguição. Terceiro lugar, no verso 4, Deus claramente avisa a Moisés que o faraó teria o seu coração endurecido mais uma vez e empreenderia uma perseguição dura contra os israelitas. Mas, ao mesmo tempo, também, Deus afirma a Moisés que ele seria glorificado através dessa perseguição. Porque, mais uma vez, Deus mesmo demonstraria que ele é o Senhor, o único Deus. Querido amigo, temos que lembrar que essa perseguição só ocorreria sob orientação e a permissão divina, como ainda hoje acontece. Somente sob a soberania e sob as circunstâncias permitidas por Deus é que qualquer evento ocorre em nossas vidas. Só Deus permitindo acontece o que acontece conosco. Em quarto lugar, nos versos 5 a 7, nos é relatado a concretização desse plano de perseguição egípcia contra o povo de Israel. Mostram esses versos que Faraó estava resoluto, pois estava confiante na força especial que possuía. Ele possuía carros de combate que carregavam até alguns soldados. O cavalo e o carro de combate foram introduzidos no Egito pelos Hicsos por volta de 1700 a.C., isso é, pelo menos 300 anos antes desses acontecimentos. Então, certamente o faraó imaginava que seria uma vitória estrondosa e ele retornaria com os prisioneiros para mais um tempo de trabalhos forçados e escravidão. Em quinto lugar, o coração do faraó, conforme os versículos 8 e 9, ficou endurecido para que perseguisse a Israel. No versículo 8, a expressão, porém, os filhos de Israel saíram afoitamente, significa o seguinte, literalmente, significa eles saíram ousadamente, isso é, com o punho erguido, desejosos e ansiosos pela libertação. Eles saíram com firmeza no caminho de liberdade. E como vemos no versículo 9, de fato, os egípcios os alcançaram, isso é, avistaram Israel acampando de frente do Mar Vermelho. Querido amigo, sobre esses versos é importante lembrarmos como o ódio e como a maldade podem prejudicar as nossas decisões. Faraó e todo o Egito estavam emocional e economicamente arrasados diante das pragas sofridas até aquele momento. Mas exatamente nesse momento, o faraó ouviu que Israel estava acampado e parecia desorientado. O que ele fez? Pensou rapidamente e viu a possibilidade de reconquistar os seus escravos e empreendeu uma perseguição sem lembrar-se do Deus de Israel. Todos os soldados egípcios vinham furiosamente e o faraó desejava vingar-se de uma vez por todas dos reveses sofridos lá no Egito. Mas o Deus que fez tantos milagres no Egito e que providenciou uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite para acompanhar o seu povo, naturalmente esse Deus, o nosso Deus, não estava dormindo. Sim, querido amigo, sempre podemos contar com a presença, com a direção e com a proteção de Deus diante dos nossos inimigos. O texto, ainda nessa primeira parte, nos mostra nos versos 10 a 14 alguns acontecimentos, outros acontecimentos que trazem lições importantes para nós. O povo de Israel não tinha armas, não tinha soldados preparados, não tinha uma defesa humana. O povo estava diante do Mar Vermelho e os egípcios se aproximavam. Não havia ponte, não havia túnel, não havia barcos para atravessá-los para o outro lado. Era uma situação terrível. O faraó ia se aproximando cada vez mais. Israel temeu muito.
E conforme o versículo 10, os filhos de Israel clamaram ao Senhor e com ironia reclamaram de Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que você nos tirou de lá para morrermos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Você percebe, querido amigo, a amargura no coração do povo? Você percebe o que o medo pode fazer? O sarcasmo e a murmuração rapidamente se instalam no coração daquele que não confia em Deus. Eles pensavam que todos iriam morrer diante do Mar Vermelho, pelas armas do faraó. Veja só. O povo que viu tantos milagres realizados por Deus no Egito, ainda assim temeu quando deveria confiar plenamente em Deus. Na verdade, essas queixas do povo contra Moisés e contra o Senhor se tornaram, na verdade, uma constante durante todo o período da travessia do deserto, como vimos e veremos. Agora eu vou dar uma série de versículos para você anotar. Anote aí, por favor. Em 5:21 nós já vimos. Veremos isso agora em 15:24, em 16:3, em 17:2 e ainda em Êxodo 32, versículo 1. No livro do Números, nós vamos também contar essas reclamações, essas murmurações em 11:1-6, em 14:1-4, em 16:12-14, em 20:2-5 e em 21, 4 e 5. Muito bem, mas espere um pouquinho só. Não critique os israelitas duramente, não. Não critique-os. Por quê? Você sabe por quê? É isso mesmo. Porque essa atitude nos lembra também que muitas vezes a nossa falta de fé nos faz agir exatamente da mesma maneira. Quando nos sentimos arrasados depois de sermos maravilhosamente assistidos por Deus, nós criticamos, nós murmuramos. Mas graças a Deus, porque quando as dificuldades da vida, quando o calor das batalhas nos cegam os olhos e não vemos mais as obras de Deus, temos sempre alguém, um outro cristão, um amigo, um companheiro que nos chama a atenção, revigorando a nossa fé. Às vezes, são os pastores, os pregadores, enfim, os líderes que Deus tem colocado sobre as nossas vidas que nos ajudam a confiar no Senhor. Moisés, mais uma vez, foi então um instrumento de Deus para com o povo. No versículo 13, Moisés disse para que não temessem. Não temam, se aquietem, ou literalmente, permaneçam firmes contemplando mais uma grande obra que o Senhor fará em favor de Israel. As palavras do versículo 14, então, são inspiradoras. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Eu quero repetir essas palavras. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Querido amigo, o que Deus queria provocar neles, e o que Deus quer provocar em nós, é uma fé amadurecida. Já dissemos que Deus não faz aquilo que podemos fazer, mas Ele age sobrenaturalmente quando estamos numa situação difícil para a qual não temos resposta, para a qual não temos saída. Deus então vem ao nosso encontro quando tudo parece perdido. Eles e nós temos que reconhecer que o livramento era e é uma obra inteiramente de Deus, sem a participação humana, sem qualquer merecimento. Afinal, foi Deus quem preparou aquele cenário, mudando o itinerário deles e fazendo-os acampar de frente ao Mar Vermelho. Deus, ao julgar o Egito, preparava o cenário para o encorajamento de Israel. O Senhor, na verdade, luta por seu povo. Nós, o seu povo, devemos nos silenciar. Toda a glória pertence ao Senhor. E o texto agora prossegue na segunda parte do capítulo, nos versos 15 a 25, encontramos então um relato maravilhoso de Israel passando a seco pelo Mar Vermelho. Em primeiro lugar, nos versos 15 e 18, certamente, depois de ter ouvido a reclamação do povo e a oração de Moisés, o Senhor questiona Moisés e dá uma ordem clara ao seu povo. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Você pode imaginar a cena?
todo o povo apavorado, pensando que iriam morrer ali no deserto. Um burburinho, uma grande murmuração, reclamações, os mais confiantes orando e pedindo misericórdia ao Senhor, e o próprio Moisés também orando e perplexo, pedindo a Deus uma solução. E ainda mais perplexo, ouvi uma clara resposta do Senhor: diga ao povo que marche. Já era tarde da noite. Tudo estava escuro ao redor, somente a coluna de fogo iluminava o acampamento israelita, que estava em grande agitação, e a ordem era para marchar. Mas, veja só, marchar para onde? À frente do acampamento só tinha o mar. Então, o que fazer? Ah, que bênção! Deus sabia o que fazer. Deus sempre sabe o que se deve ser feito. Disse o Senhor a Moisés: você, Moisés, levante o seu cajado sobre o mar, e ele se abrirá, e todo o povo passará por ele, pisando em terra seca. O cajado que fora usado tantas vezes para trazer condenação, querido amigo, para trazer condenação sobre o Egito, esse cajado agora deveria ser levantado para trazer salvação para Israel. É assim que age o nosso Deus. No versículo 17, o Senhor disse ainda a Moisés: Moisés, eu vou endurecer o coração dos egípcios para que eles continuem a perseguição, mesmo entrando no mar, depois dos israelitas. Porém, isso eu tenho um propósito para trazer mais glória ao meu próprio nome. Isso tinha o propósito de trazer mais glória a Deus, trazer maior engrandecimento ao próprio Deus. Querido amigo, conforme o versículo 18, Deus desejava mostrar que era Ele, que Ele é o Deus da glória e que Ele merece a adoração de todo ser humano. Em segundo lugar, nos versos 19 a 20 aparece a expressão anjo do Senhor, que deve ser muito bem entendida. O anjo do Senhor deve ser identificado com a própria presença de Deus agindo em favor do seu povo. Como dissemos em programas passados, é impossível interpretar essa expressão como uma manifestação do Senhor Jesus Cristo pré-encarnado. Passando para trás dos israelitas, fez com que aquela coluna de nuvem ficasse entre os egípcios e os israelitas. Para os egípcios, a nuvem trazia escuridão, enquanto que para os israelitas ela continuava iluminando o seu acampamento. E assim, eles não puderam se aproximar durante toda a noite. Em terceiro lugar, nos versículos 21 e 22, estamos diante de um grande milagre. Foi Deus quem abriu o mar com seu poder. Há muitas explicações dos homens para esse evento. Ninguém nega que houve, de fato, um caso real, um evento histórico. Agora, o que muitos querem é explicar que o acontecido no Mar Vermelho foi algo perfeitamente natural. Quer dizer, muitos céticos procuram negar que houve um milagre feito por Deus para que o povo de Israel, seu povo, passasse a pé enxuto pelo meio do Mar Vermelho. Uma das explicações dadas pelos homens é que tudo aquilo não passou de um forte vento que veio e que separou as águas. Bem, o texto diz que foi um vento oriental que foi capaz de dividir o mar. Mas isso é possível sem o poder de Deus numa circunstância como aquela? Como é que poderia o vento vir exatamente na hora certa e abrir assim o mar, facilitando ao povo de Israel passar a pé enxuto, salvando-o do inimigo que já estava perto? Como poderia vir um vento oriental, sendo que normalmente naquela região os ventos predominantes sopram do norte para o sul? E por que, quando os inimigos egípcios entraram também pelo mesmo caminho para dentro do mar, o vento e o mar voltaram-se imediatamente contra eles, destruindo-os todos? Por que as águas formaram como que paredes imensas, muros sem fim de um lado e de outro, deixando somente o povo de Israel passar? E por que o solo em que o povo pisava no meio do mar estava completamente seco e enxuto? E por que um vento capaz de abrir assim as águas do mar de uma forma tão especial, formando montanhas de água de um lado e de outro, esse mesmo vento não atingiu, não afetou o povo, nem as criancinhas, nem os idosos?
Qual a explicação que a sabedoria humana e a ciência poderiam dar para todos esses eventos? A verdade, querido amigo, é que Deus é que fez esse grande milagre. Atribuir a passagem do Mar Vermelho a pé enxuto pelo povo de Deus a apenas um vento oriental, e só ao vento, é revelar incredulidade e discordância da palavra de Deus. O Deus que fez o mar e que fez a terra não poderia operar aquele milagre? Haverá alguma coisa demasiadamente difícil para o nosso Deus? Essa é uma questão de fé, é uma questão de crer. Em quarto lugar, nos versos 23 a 25, Deus permite então que Faraó e seus exércitos façam aquilo que já estavam nos seus corações. Eles seguiram os israelitas, acharam que tudo aquilo que estava acontecendo era muito natural. Se o povo de Israel passou livremente, nós também passaremos igualmente, sem maiores problemas. E foi isso que eles pensaram. Eles raciocinaram de uma maneira muito naturalista, como muitos hoje ainda fazem. Muitos que negam o elemento milagroso da travessia do Mar Vermelho raciocinam dessa maneira. Então, os egípcios os perseguiram. Entraram atrás deles com todos os seus cavalos. Os cavalos de Faraó, os seus carros, seus cavalarianos, foram até o meio do mar. Mas conforme o versículo 24 diz, na vigília da manhã, isto é, na terceira vigília, das 2 às 6 da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu e alvoroçou o acampamento dos egípcios. Mas no versículo 25 temos então o relato de que as rodas dos carros ficaram emperradas por uma ação divina, por uma ação de Deus, que fez com que os seus carros ficassem atolados na lama e na areia, ou até tivessem as suas rodas quebradas. Diante disso, querido amigo, certamente lembrando-se dos eventos passados, agora sim, os egípcios decidiram que deveriam fugir diante de Israel, porque reconheceram que o Senhor estava lutando pelo seu povo. Encaminhando-nos agora para o final do programa, em terceiro lugar, na parte final do capítulo, nós temos os versículos 26 a 28. Com ousadia e presunção, os egípcios entraram no mar perseguindo os israelitas. Mas Deus ordenou a Moisés e ele estendeu a mão sobre o mar. E sabe o que aconteceu? O mar, ao romper da manhã, retornou com sua força, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, cobrindo e aniquilando todos eles. Querido amigo, enquanto os egípcios morriam sob a justa mão do Senhor, os filhos de Israel atravessaram a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Quando nos tornamos dependentes de Deus, é Ele quem luta por nós. Temos que aprender a experimentar isso no nosso dia a dia. E, finalmente, nos versos 30 e 31, vemos que diante da poderosa manifestação divina, o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, o seu servo. Embora Faraó tenha sido culpado de toda aquela mortandade, Deus sempre usou tudo para mostrar o seu poder ao povo de Israel. O coração do Faraó, que permaneceu sempre endurecido, possibilitou que Deus revelasse ao seu povo o seu grande poder. Ficou absolutamente claro que Deus tanto liberta pelo sangue como pelo seu poder. Saíram do Egito, instituindo a Páscoa, tendo as suas portas pintadas com sangue, e aqui escaparam das mãos dos inimigos sob o grande poder de Deus. Esse foi, de fato, um livramento maravilhoso. O poder do Faraó foi destruído para sempre. Os israelitas não foram mais dominados pelos egípcios. E ao perceberem o grande poder de Deus, o povo temeu ao Senhor e rompeu em cânticos. Mas sobre isso nós vamos ver no nosso próximo programa. Chegamos então ao final de mais um tempo de estudos. Nós louvamos a Deus pela sua participação conosco, por você acompanhar com a sua Bíblia aberta os nossos estudos. Espero que você tenha aproveitado essas lições e que Deus lhe capacite a aplicá-las na sua vida diária. Escreva para nós, anote o nosso endereço. Queremos saber
como tem sido não só a recepção do programa, mas quais são as suas dúvidas, qual foi a boa lição que você tirou desse programa. Para nós isso é muito importante porque nos dá um respaldo, nos dá um retorno daquilo que nós temos colocado diante de você e nós queremos que Deus seja sempre pronto a te abençoar. A nossa oração é essa. Muito obrigado por sua companhia, um grande abraço e que Deus te abençoe. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.